A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor nesse dia especial que Deus preparou para nós. Sexta-feira, depois de um feriado deu para curtir a família, fazer a obra de Deus, falar de Jesus para alguém. Meus amados, nesse dia tão especial, trago hoje, muitos estão viajando, né? Estão com tempo para ler a Bíblia. Alguns enforcaram, né? Como diz o feriado, emendaram. Então tem bastante tempo para dar uma leitura na palavra, né? Ter essa comunhão com Deus. Trago hoje uma passagem muito conhecida por todos nós, mas eu quero chamar a atenção para essa passagem. Certo? A passagem é a parábola do semeador, que está em Mateus 13. A parábola do semeador diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Se a multidão era grande, por que ele entrou num barco? Por causa da propagação da voz. Ele era sábio, esse Jesus, viu? Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Perdão, pessoal. Porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, 100, 60 e 30. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão, eu lhe falo por parábolas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora plante no coração de cada um que estiver assistindo esse vídeo, e a palavra seja revelada e seja dado entendimento, porque com os olhos carnais nós não conseguimos entender, mas o Espírito Santo nos tira a trave dos olhos, nos livra de qualquer mente cauterizada e nos libera a palavra verdadeira. Que o Espírito Santo agora traga entendimento desta palavra e não seja apenas palavras, mas que sejam verdades a serem praticadas em nossas vidas. Amém, amados? Aqui a parábola, quando nós paramos para ouvir a pergunta dos discípulos, porque a parábola a gente já conhece bem, eu só li porque depois eu vou entrar no mérito um pouquinho mais na frente, que Jesus explica ela 2 vezes. E ele diz: por que fala por parábolas? Ele diz: a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Esse Jesus seria um Jesus injusto? De vez de dar igual para todo mundo, ele vai pegar quem tem e dar mais, e quem não tem e vai tirar? Ele por acaso é um governante injusto? Ou ele faz parte do sistema político do nosso país? Não, amados. Só eu não estou falando de um político específico, tá bom? Estou falando de um sistema capitalista que presta, e eu acredito, mas que muitas vezes é injusto. Exatamente nessa palavra. E o Espírito Santo nos traz um entendimento de que quando ele diz: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam,
ele não está falando só de escutar, porque seria sem nenhuma finalidade pedir a pessoa só para escutar. Ela está ali, ela está escutando. Mas ele diz assim: procure ter entendimento, escute e absorva, escute, pratique. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, assimilem, não só escutem. E aí a parábola do semeador é exatamente sobre isso. É como essa semente, que é a palavra de Deus, e no caso aqui a palavra de Jesus, como elas estavam sendo liberadas por aqueles, e alguns estavam recebendo esta semente como terra boa. Alguns se alegravam e diziam: uhul, eu vou pular e vai rodar e vai fazer uhul. E quando chega em casa, deixa que as coisas do mundo o abatam, com a doença do século, depressão, porque não creu na verdadeira palavra. Porque se você crê na verdadeira palavra, o mundo não vai conseguir mexer com você. Ele não vai conseguir te afetar ao ponto de você entrar em uma depressão. O máximo que ele vai fazer é lhe gerar uma preocupação temporária, porque nós também precisamos fazer a nossa parte. Mas a paz que excede o entendimento vai estar dentro daquele terreno bom, onde a semente caiu e frutificou a 30, 60 e a 100. E amados, quando ele diz aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, e ele diz: a quem tem, mais será dado. Ele está dizendo: aquele que recebeu a semente, ela vai ser regada e ela vai dar frutos. Agora aquele que o pouco que ouviu, ou seja, só se alegrou momentaneamente, só escutou, até foi para casa, passou um dia meditando nisso e se entregou às coisas do mundo de novo, a esse, até o que tem será tirado, qualquer tipo de entendimento. A esses, ele diz aqui no próprio texto, nossos vídeos não podem se alongar, mas ele mesmo diz aqui que quando a palavra é lançada, quando a semente cai, e aí ele explica bem direitinho: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Ou seja, amados, se a tua semente não caiu no terreno fértil, o que tu tinha foi tirado. Está explicado aqui. Se a sua semente caiu na beira do caminho, veio o maligno e arranca de ti. Até o que tem lhe será tirado. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Deus é bom, Jesus, Salvador, né? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, esse é aquele que recebe com alegria. Deus é o provedor de tudo, é o dono da prata e do ouro. Ele nos dá saúde, vida eterna, Ele nos liberta de todo mal. Aí basta alguém chegar para você e dizer assim: minta ali para vender aquele carro, minta ali que eu não estou porque eu sou o seu patrão. Essa semana eu recebi uma ligação de um irmão da igreja e perdeu o emprego porque falou a verdade, porque o patrão dele queria que ele fizesse uma coisa errada e ele disse: eu não faço. É a única hora que você desonra seu patrão, sendo ele um verdadeiro servo de Deus ou não, é quando desagrada a Deus. Fora isso, honre seu patrão. E amados, aí é a palavra daquele que recebe com alegria, mas logo se entrega às facilidades do mundo. Logo que vem uma tribulação, ele se aperreia e corre para o caminho mais fácil. Deus é tão bom que Jesus explicou tudo isso. E ele diz:
Quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Esse ouve a palavra, mas o engano, as preocupações, o engano das riquezas, ai meu Deus, eu tenho conta para pagar, eu não posso ser fiel nisso, eu preciso enganar porque eu tenho conta para pagar. Você está crendo em carros, em cavalos. Carros e cavalos na época era o forte das batalhas, né? E aí ele diz: e quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Esse é o caso daquele que mais será dado e dá uma colheita 100, 60 e 30 por 1. Esse é o caso daquele que frutifica. Então, amados, por várias vezes na Bíblia ele diz: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, pois prestem atenção, recebam, pratiquem. Exerça isso na sua vida, jogue fora todo o ensinamento que foi lhe dado pelo mundo de como fazer. Tem um jeitinho, é só fazer daquela maneira. Vamos dar um jeitinho, não conte isso, não fale aquilo. É isso que ele está dizendo. Se você quer ser uma terra boa, dê ouvidos, interiorize e pratique. Algumas vezes até sem entender, algumas vezes até sem concordar. Mas se o seu terreno é fértil, se o seu terreno é uma terra boa, você vai colocar em prática e vai produzir frutos. Amém, meus amados? Pois que hoje essa palavra entre em seu coração e ao ler qualquer texto da Bíblia, você possa dizer: eu vou colocar em prática aquilo que Deus liberou, independente do que o mundo pensa, independente das circunstâncias que estão à minha volta, porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser constantes. O mundo, a vida é cheia de altos e baixos, mas nós somos constantes em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos nesse dia especial que Deus preparou para nós. Paz.